O novo game Yu-Gi-Oh! Master Duel já é um grande sucesso. Por conta disso, eu vim trazer nesse vídeo aqui de Clássicos Nerd a história de Yu-Gi-Oh! O anime de 1998. E também vou mostrar aqui a similaridade que a história tem com o personagem Cavaleiro da Lua. Não deixe de conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. A história de Yu-Gi-Oh! Começou na verdade em 1996 com o mangá, mas eu vou falar particularmente aqui nesse vídeo sobre o anime de 1998. E também, que história é essa? Que semelhança é essa que Yu-Gi-Oh! Tem com o Cavaleiro da Lua? Vamos ver tudo isso aqui nesse vídeo, mas antes você que é fã do Cavaleiro da Lua, da Marvel, de games, de Yu-Gi-Oh! Pô, deixe seu like, que assim eu vou saber que vocês gostam desse assunto e trago mais coisas a respeito. Então, desde já agradeço, muito obrigado e vamos lá. Vou contar aqui o primeiro arco da história do anime. E aí por diante a gente tem a dinâmica de todo o resto da história. Nós começamos vendo ali o protagonista, um menino chamado Yugi, e ele é um rapaz tímido, um rapaz que gosta muito de jogos. Em determinado momento ele ganha umas peças de quebra-cabeça, uma relíquia, um artefato egípcio chamado Enigma do Milênio. Depois de algum tempo, consegue montar esse quebra-cabeça aí, esse Enigma do Milênio. Quando ele consegue montar esse quebra-cabeça aí, quando ele consegue montar o Enigma do Milênio, surge então, compartilhando ali o corpo dele, um espírito misterioso ali que tem a personalidade de um jogador. O Enigma do Milênio tinha a inscrição: aquele que resolve-me terá o conhecimento das trevas. E os poderes dali que esse Enigma do Milênio concedia ao seu dono, ao seu proprietário, seria não só a questão desse espírito aí, que depois soube-se que era do faraó chamado Aten. Disse também que ele realiza um desejo e que aumentaria a sua chance de sucesso nos jogos. A gente não sabe ali inicialmente, mas o Enigma do Milênio é um das 7 relíquias do milênio. E a gente vê ali inicialmente, depois que ele decifra ali o Enigma do Milênio, o Yugi convivendo com seus amigos, o Joey, o Tristan e a Terra. Existe um jogo de cartas muito popular no mundo inteiro chamado Monstros de Duelo. O Yugi é fã de jogos, principalmente desse jogo, Monstros de Duelo. Em determinado momento, logo ali no início, o Yugi tem que confrontar aquele que vai ser o seu maior rival, o anti-herói da história, que é um cara chamado Seto Kaiba. Um cara também que é muito orgulhoso, um cara que, meio malvado ali no início, joga Monstros de Duelo. E no início da história, o Yugi confronta e o derrota usando a poderosa carta do Exódia. Pouco tempo depois, um cara chamado Maximilian Pegasus, que é o criador desse jogo, Monstros de Duelos, né? Ele é o idealizador desse jogo. Aí ele tira a alma do avô do Yugi com sua relíquia. Ele também é um portador de uma relíquia do milênio, o Olho do Milênio. E ele convida o Yugi a confrontá-lo. Ele organiza um grande torneio de monstros de duelo numa ilha particular dele, que ele chama Reino dos Duelistas, e lá o Yugi tem que se virar, vencer adversários até chegar nele. Yugi passa por desafios naquela ilha e acaba conseguindo chegar à final contra o Pegasus. A final é muito dura. Por quê? O Olho do Milênio dá o poder a Pegasus de ler a mente dos adversários e também enxergar o que o adversário está enxergando. É bem complicado ganhar um cara assim, né? Ele sabe já antever qual a estratégia do adversário. E tem mais, ele captura a alma do derrotado. E a única forma de livrar, de tirar essa alma do aprisionamento, é vencer o usuário do Olho Milênio num duelo. O duelo está sendo muito complicado, mas aí o Yugi tem uma ideia. Ele fica trocando a mente do faraó, e assim um saca uma carta, vê, e aí o outro usa e tal. Nessa troca de mentes, o Pegasus não consegue ler. Por quê? A mente que ele vai tentar ler, o cara já pegou a carta e não sabe. O outro que trocou, que pegou a carta. Então, eles ficam fazendo essa troca aí, ficam confundindo o Pegasus. E conseguem andar um pouco aí no duelo. Só que
o Pégaso, além de ser um grande duelista, ele tem todo esse aparato aí ao redor dele. Ele leva o duelo para o Reino das Trevas. E ali no Reino das Trevas, as forças do Yugi começam a se exaurir. Ele começa a ficar cada vez mais debilitado. No último momento, ele vai lá e saca uma carta e coloca ali para o faraó utilizar. E é com essa carta que ele consegue vencer o duelo. Ele usa uma carta de magia, prejudica o monstro que está dando problema para ele, e assim ele consegue vencer com o Mago do Caos das Trevas. Então, o Yugi consegue restaurar a alma do avô e consegue sair dali tranquilo, acaba esse arco de história. Daí por diante, a história se concentra nessa busca aí de pessoas querendo reunir as relíquias do milênio. E agora eu vou contar para vocês a história que precede toda essa narrativa do anime aí, que se passa no Egito Antigo. A origem de toda essa história se passa 3.000 anos atrás no Egito. Os faraós jogavam um jogo chamado Jogo das Trevas, em que eles invocavam monstros e ficavam duelando, um monstro lutando contra o outro. Em determinado momento eles perceberam que isso era muito perigoso e resolveram selar os monstros, né? Esses poderes mágicos foram distribuídos em 7 relíquias, que são as relíquias do milênio. As relíquias teriam sido forjadas num lugar chamado Kul Elna. Para forjar essas relíquias e colocar ali essa magia dentro delas, foram necessários sacrificar 99 almas. Com essas 7 relíquias, o faraó, que usava o Enigma do Milênio, e os seus sacerdotes, que usavam as outras 6, só que depois que o faraó Akhenaten descobriu como que as relíquias foram produzidas, o sacrifício de 99 almas, ele ficou debilitado, ele ficou doente e tal, e acabou falecendo. E essa relíquia passou então para o seu filho, Aten. Então surgiu um cara chamado Bakura, que roubou o Enigma do Milênio do adolescente faraó Aten e reuniu as outras 6 relíquias para invocar um demônio, um monstro chamado Zork Necrophates. Ele conseguiu summonar esse monstro, o Aten lutou contra ele, conseguiu vencer, mas sacrificou sua própria vida e colocou sua alma dentro, selou sua alma no Enigma do Milênio, que ficou destruído, ficou todo desmontado, se tornou um quebra-cabeça dificílimo. Os seus súditos sepultaram o faraó e o Enigma do Milênio e não colocaram um nome ali no sarcófago, exatamente para não fazer nenhuma associação e que essa história se perdesse com o passar do tempo. Nós temos o Anel do Milênio. Seus poderes são para orientar os proprietários em busca de outras relíquias do milênio, tipo uma bússola. E, como o Enigma do Milênio, também no Anel do Milênio existe um fragmento de alma, só que é do Zork Necrophates. E também é capaz de vedar as almas, tipo como fez o Olho do Milênio. A Balança do Milênio é um item do milênio capaz de pesar o coração de uma pessoa contra a pena de mate, a deusa da verdade. A pessoa então é julgada e, se ela for verdadeiramente má, ela é jogada para as profundezas do Reino das Sombras. Chave do Milênio tem a capacidade de abrir as portas da alma de uma pessoa, dando ao usuário acesso ao quarto da alma, onde os seus pensamentos podem ser observados, ou o quarto pode até ser remodelado, permitindo ao utilizador alterar a personalidade de uma pessoa. A Vara do Milênio é muitas vezes referida como o cetro. Este item concede ao seu proprietário o poder de controlar a vontade dos outros através do controle da mente. Também permite que seu proprietário se comunique telepaticamente com os seus servos. Colar do Milênio. O colar permite ao usuário ver através do tempo, oferecendo visões do passado e do futuro próximo, cujos resultados só podem ser alterados através da utilização de outros itens do milênio. Essa aí é a história, o contexto em que se passa a narrativa ali de Yu-Gi-Oh! E se vocês quiserem saber mais informações sobre o jogo especificamente, vocês podem verificar aqui nesse vídeo que eu fiz no canal recentemente sobre o novo lançamento do Yu-Gi-Oh! O game Yu-Gi-Oh! Master Duel. E qual seria a relação entre Yu-Gi-Oh! E o Cavaleiro da Lua? Bom, como a gente pode ver aqui pela história de Yu-Gi-Oh!, tudo gira em torno da mitologia egípcia.
E o Cavaleiro da Lua? Nós sabemos que os poderes do Cavaleiro da Lua são concedidos pelo deus egípcio Khonshu. E, além disso, rola toda uma questão da mitologia egípcia ali em torno da história do Cavaleiro da Lua. Inclusive, há quem diga que na série que vai ser lançada aí na Disney Plus, o Cavaleiro da Lua vai ter que lutar contra o Anubis, que é um outro deus da mitologia egípcia. Então, a relação da mitologia egípcia com a obra Yu-Gi-Oh! E com o Cavaleiro da Lua é muito simples, mas tem uma outra questão. Na história inicial de Yu-Gi-Oh! O criador Kazuki Takahashi pensou em criar um mangá de terror e que existia o elemento do jogo ali também. Só que conforme ele foi desenvolvendo a história, a questão do jogo foi se tornando mais forte dentro da narrativa. Então ele repensou e remodelou um pouco a história para ser mais jogo e ser só um pouco de terror, e não, como ele pensou inicialmente, de fazer terror com um elemento do jogo. Mas a gente ainda pode ver em várias questões ali da história que, mesmo sendo uma narrativa apropriada para o público jovem, questões ali, uns personagens e tal, que remetem à questão do terror, aquela ideia inicial de terror que ele tinha planejado. E nós vemos também que em Cavaleiro da Lua existe um aspecto meio sombrio na história, que depende de como é que vai ser adaptado, né, na série. Mas é bem puxado para o terror lá nas HQs. E aí, pessoal, lembravam da história de Yu-Gi-Oh? Lembravam das relíquias do milênio e de todos os seus efeitos? E o Cavaleiro da Lua? Acharam interessante essa similaridade entre Cavaleiro da Lua e a história de Yu-Gi-Oh? Deixe aqui seus comentários. E também eu peço que deixe seu like se gostaram do vídeo. E assim eu trago mais vídeos como esse para vocês. Então, muito obrigado pela companhia e até a próxima.